A nossa história começa com 4 garotos: Mike, Dustin, Lucas e Will. Os 4 estão no porão da casa do Mike, jogando D&D, se divertindo na tranquilidade. E eu julgo dizer que essa é a última vez que os 4 vão se divertir junto, porque a vida a partir de agora vai virar um completo caos. Então, o jogo tem que ser interrompido, porque a mãe do Mike manda todo mundo pra casa. E até aí tudo bem, o pessoal se encaminha pra casa, mas no meio da estrada, o Will enxerga isso aqui. É você, Satanás! Ele acaba caindo, mas assim que se levanta, vai fugindo pra casa. Mas chegando lá, ele não tem sorte, porque não tem ninguém em casa. Então, sem mais nem menos, a porta é aberta com uma espécie de telecinese e o Will realmente é levado pelo monstro. No outro dia de manhã, a mãe e o irmão do Will percebem que ele sumiu. Então é isso, galera. Essa temporada aqui vai se tratar do sumiço do Will, porque ele desapareceu misteriosamente e ninguém tem ideia do que aconteceu. Na escola, a gente conhece a Nancy, a irmã do Mike, que tá vivendo um grande dilema. Ela tá gostando de um valentão e tá dando os amassos nele. Esse é o dilema. Que ela fica: ai meu Deus, será que eu posso gostar dele? Ele é otário, mas eu sou otária também. E aí ela gosta dele. Então é aqui que a gente conhece esse valentão, que é o Steve, que tá tão gamado da mina que até marcou de estudar com ela. A Joyce, porque é que eles falam assim, né? É Joyce, não é Joyce. A Joyce vai na delegacia pra fazer o boletim de ocorrência e lá ela fala com o Hopper, que diz que o garoto pode simplesmente estar com algum parente. E pra deixar nossa história mais misteriosa, a gente vê cientistas que estão no laboratório trabalhando no lugar cheio de esporos. Mas o que importa pra gente é que uma garota acabou de fugir. Essa garota invade um restaurante, rouba um pouco de comida e o dono do lugar ajuda ela. Lá ela toma banho e consegue um pouco mais de comida. Esse cara aqui é o Benny Raymond, que faz algumas perguntas pra garota. Ela não responde nada, porque aqui ela não fala muito. Então a única coisa que ele sabe é o nome dela, o nome 11. E pô, esse cara realmente tenta ajudar a garota. Tanto que ele liga pra assistência social. O pessoal continua procurando o Will, eles acham algumas pistas, mas tudo leva a crer que o Will voltou pra casa e algo aconteceu lá. O delegado então convoca várias pessoas e todo mundo vai continuar procurando pelo Will. A assistência social chega pra falar com o Raymond e ao invés de ajudar, eles simplesmente executam o cara, sem mais nem menos. A 11 sai fugindo de lá e como o Mike, o Dustin e o Lucas estão procurando pelo Will, eles acabam encontrando com a 11 no meio da floresta. Eles levam a garota pra casa do Mike, mas não contam nada pra nenhum adulto, até porque eles fugiram pra procurar o Will. E se alguém descobrisse, ele não ia mais conseguir procurar o Will por aí. E é o seguinte, como eles acharam a 11 no meio da rua, na chuva, com a cabeça raspada, a única conclusão possível é que ela é maluca e fugiu de um hospício. Maluca. O plano do Mike é fazer a 11 tocar a campainha pela manhã, pra poder pedir ajuda pra mãe dele. Mas então ela fala que não pode, porque isso é muito perigoso. Na verdade ela só diz, não, mal. Mas aí o Mike entende o recado. No outro dia, o pessoal continua procurando o Will, mas os cientistas descobrem que um garoto sumiu e sabem que isso aqui tem alguma coisa a ver com o que eles estão fazendo. Então eles vão lá investigar. Enquanto isso, o Mike mata a aula pra passar um tempo com a 11. Daí ela reconhece o Will por uma foto. Mas quando o Mike vai perguntar, a mãe dele volta pra casa e aí eles têm que se esconder. Mas também, né, ele ia perguntar, ela ia falar no máximo, foto, Will, desaparecido, não ia ajudar em nada. Porque na moral, a 11 aqui, ela tem várias respostas. Ela podia muito bem chegar, sentar e explicar tudo o que tá acontecendo. Só que os roteiristas foram sagazes em colocar que ela não fala tanto, pra aí sim continuar com o mistério na série. O Dustin e o Lucas vão pra casa do Mike e ele fala que a 11 sabe onde é que o Will pode estar. Mas o Lucas não quer nem saber. Ele fala que eles têm que contar tudo pra mãe do Mike, porque senão eles podem acabar encrencados. O Lucas abre a porta, mas nisso a porta começa a se fechar sozinha. Sozinha não, porque é aqui que a gente fica sabendo que a 11 tem poderes. Enquanto tá rolando tudo isso, a Nancy tá doida pra sair com o Steve. Daí ela inventa que tem uma reunião especial por causa do Will. E assim, eu tenho que falar que no começo, essa personagem aqui é muito otária. Mas eu juro que ela melhora. Mas assim, inventar uma parada dessa aqui envolvendo o Will só pra poder dar o periquito é muita sacanagem, mano. Ela inventa a reunião lá e ela fala que a Bárbara vai dirigir. Então, como ela inventou uma boa desculpa, ela vai sair de noite e vai pra uma festa na casa do Steve. A Bárbara leva a Nancy pra casa do Steve e logo depois ela ia embora. Só que a Nancy perturba a vida dessa mina e diz pra ela entrar e ser a guardiã dela, pra não deixar ela ficar bêbada e nem fazer alguma coisa idiota. Ô colega, a tua mãe é outra. Só que é aquilo, né? Ela é uma amiga, então ela vai lá e faz esse favor. Enquanto isso, o Jonathan tá lá por perto da casa do Steve procurando umas pistas do Will e ele acaba ouvindo a festa. Daí ele pega uma câmera e faz a coisa mais estranha que ele podia fazer, que é começar a tirar foto de todo mundo. O cara estranho do cacete. Pra deixar a mãe completamente maluca, o Will consegue ligar pra casa. E ele começa a se comunicar com ela através das luzes. Só que mais estranho do que isso é essa parada aqui.
E sabe a Bárbara, a amiga da Nancy, que não queria ficar na festa e só ficou porque a menina implorou pra ela ficar e impedir ela de fazer merda? Pois é, a Nancy vira 2 cervejas e já manda a moleque embora. Na moral, não seja assim. Dos 2 jeitos, não seja igual a Nancy, que fica pedindo pra repararem ela, e também não sejam igual a Bárbara. Se rolar uma situação assim, só vira e fala: Ô colega, eu não sou tua mãe. ou coloque em prática essa filosofia de vida aqui. Cada cachorro que lamba sua caceta, porra. Até porque no final, a Nancy dá o periquito dela. E sabe o que acontece com a Bárbara? Ela é levada pelo bichão. Ela desaparece e a gente só vai saber o que acontece com ela lá pra 3ª, 4ª temporada. Me ferrei, amigos. Depois de ter pego a Nancy, o Steve não tá nem aí pra ela e ela vai embora pra casa andando. Nem pra chover, pra ela tropeçar, cair na lama, ralar o pé, ser pega pelo Demogorgon. Não, ela vai embora na tranquilidade. E como a Joyce tem certeza que ela viu alguma coisa na noite passada, ela vai no mercado e compra várias e várias luzes. O Hopper vai no laboratório procurar pistas sobre o Will. Só que no meio da conversa, ele percebe que eles estão escondendo alguma coisa. Daí, ele vai na biblioteca pra saber um pouco mais sobre o lugar e sobre o que eles estão fazendo lá. A Nancy começa a sentir falta da amiga dela, e é aí que ela começa a procurar a garota. Uma amiga do Steve fala que viu o Jonathan revelando fotos do pessoal na casa dele na festa. E daí, os otários enquadram Jonathan e quebram a máquina dele. E bora lá, eu acho que foi bem feito. Eu entendo que o irmão dele sumiu, que ele tava lá procurando alguma coisa, mas irmão, imagina, tu tá numa festa, na tranquilidade, e tem um cara batendo foto de todo mundo. Inclusive, ele tem uma foto da Nancy de sutiã. Aí eu acho que passou uma linha mesmo, pode quebrar a câmera do cara. É isso aí, né? Eu tô com o Steve nessa. A 11 vai pro lugar combinado com os meninos, e todos eles vão procurar pelo Will. Só que esse episódio aqui acaba na maior depressão, porque a polícia simplesmente acha um corpo na água. E sim, esse corpo aqui é do Will. O Hopper conta tudo pra Joyce, mas ela não acredita em nada, porque agora há pouco ela estava se comunicando com o Will através da parede. O que faz o Hopper acreditar ainda mais que ela tá ficando maluca. Só que ela não se dá por vencida. Ela vai continuar procurando e fazendo de tudo pra reencontrar seu filho. Daí ela pega o machado e senta e fica encarando a parede. O Mike discute com a 11 porque ela disse que o Will tava bem, e eles estavam procurando porque acreditaram nela. Só que então a 11 usa um rádio e eles escutam a voz do Will. A Joyce vai falar com o Jonathan e eles vão até o necrotério ver o corpo do garoto. Mas a Joyce não acredita que é ele, o que faz ela parecer mais doida ainda. Aquele não é o corpo dele porque ele tá nas luzes, não é? E tem um monstro na parede. O Mike encontra os garotos e fala o que aconteceu. E mesmo relutantes, eles armam um plano pra 11 se conectar com o Will, através de um rádio mais forte, o rádio da escola. A Nancy continua se sentindo culpada pelas coisas que realmente são culpa dela, mas pelo menos, revendo algumas fotos com o Jonathan, ela descobre que tinha alguma coisa ao redor da casa. Daí ela esquece totalmente que o Jonathan é um maluco pirado que ficou batendo foto deles sem eles nem saberem. Quando ela vai descrever o monstro que ela viu perto da casa do Steve, ela descreve do mesmo jeito que a Joyce descreveu. Então ele começa a pensar que a mãe dele não é tão louca assim. O Hopper descobre que a autópsia do Will foi feita por pessoas do governo e não pelos funcionários normais do necrotério. Daí ele começa a embarcar na loucura da Joyce. Ele vai falar com o cara que encontrou o corpo do Will no rio e pergunta com todo carinho o que é que esse cara sabe. Quem te mandou estar naquele lugar? A 11 consegue encontrar o Will, usando seus poderes, mas o moleque tá dentro da parede, o que deixa a mãe dele ainda mais desesperada. E os amigos ficam confusos e preocupados. E no fim desse episódio, o Hopper vai no necrotério e consegue confirmar todas as suspeitas. O corpo que foi tirado do rio é um corpo falso, o que é a prova de que a Joyce tá falando a verdade e que coisas estranhas estão acontecendo. O Hopper investiga o laboratório, continua procurando pelo Will, mas acaba encontrando uma entrada para um mundo totalmente diferente. A entrada para o mundo invertido. Só que aí ele leva uma porrada e desmaia. Ele acorda em casa com um hematoma, mas como ele sabe que viu alguma coisa, ele sai procurando uma escuta pela casa inteira. Ele encontra e daí vai falar com a Joyce. O Dusty, o Mike, o Lucas e a 11 conversam, então a 11 fala um pouco mais sobre o mundo invertido. Ela fala: mundo invertido. Sim. E o Dusty acaba percebendo que as bússolas estão quebradas. E ele fala que isso acontece por conta de um campo eletromagnético. Então o plano é ir até a origem desse campo, porque ele pode esconder a entrada para o mundo invertido. Ele sai andando por aí, seguindo a bússola, mas o problema é que a 11 não tá muito a fim de voltar para perto do portal, porque no laboratório ela participou de vários experimentos insanos. Daí ela sabota a bússola e os garotos ficam andando em círculo. Eles descobrem isso, o Lucas fica atribulado, briga com o Mike e tentando parar a briga, a 11 arremessa o Lucas na parede de um jeito quase fatal. O Jonathan e a Nancy
continuam procurando pelo monstro sem rosto. Só que aí eles acabam encontrando a entrada para o mundo invertido. Mas como a vida tem dessas, infelizmente a Nancy tem mais sorte que a Bárbara e consegue sair de lá rapidamente. Mas pelo menos ela ficou traumatizada. Na conversa com a Joyce, o Hopper percebe que a criança que foi encontrada no bar não era o Will, e sim uma outra pessoa. Então eles vão investigar o passado da 11. O Mike e o Dusty vão falar com o Lucas, mas todo mundo aqui se desentende porque o Lucas não quer que a 11 participe do grupo. E também porque ela quase matou ele, né? Aí dá pro cara ficar chateado com isso. A 11 anda por aí sozinha, porque depois do que aconteceu, ela foi embora. E como ela tá com fome, ela rouba uma loja lá na Tranquilidade. O Hopper e a Joyce vão pra casa da Terry, a mãe da Jane. Só que aqui tem um grande problema, porque a mulher tá no estado catatônico. A única coisa que a irmã dela sabe é que ela participou de um experimento do governo. Mas na época, ela tava grávida e acabou perdendo o bebê no 3º trimestre. Mas então, ela jurava pra todo mundo que alguém tinha roubado o bebê dela. E agora que eles sabem que acontecem várias coisas por baixo do pano, eles acreditam de verdade que a Jane foi levada, e que essa galera também levou o Will. A Nancy e o Jonathan armam um plano pra pegar o Demogorgon. Eles compram armas, balas, armadilha pra urso, só que antes deles irem fazer isso, a Nancy descobre que o Steve fez uma pichação no cinema dizendo que ela é uma vadia. Ela vai lá bater na cara dele, o que causa uma briga, porque quem realmente bate na cara dele é o Jonathan, marcando assim a primeira luta que o Steve perde na série, a primeira de muitas. A polícia chega e o Jonathan acaba batendo no policial. Daí ele vai preso, e tudo piora porque os policiais revistam o carro dele e acham tudo que eles compraram. Como tudo aqui nos Estados Unidos sempre acaba com bullying, o Mike e o Dustin vão procurar a 11, mas acabam encontrando 2 otários da escola. Um deles obriga o Mike a pular do penhasco, senão ele vai furar o Dustin. E o Mike realmente ia fazer isso. Só que aí a 11 aparece, salva o Mike e manda os otários embora numa cena muito foda. O Lucas foi procurar o portal, mas acabou vendo que os caras do laboratório sabem da 11 e estão indo pegar a garota. Ele avisa o pessoal e todo mundo foge de lá de bicicleta. E mesmo de bike, eles dão um perdido nos caras, porque a 11 faz um furgão capotar. O Hopper chega na delegacia, fala com o Jonathan e com a Nancy, e depois de escutar tudo, os 4 agora compartilham informações, porque eles sabem que tem um monstro por aí e que foi ele que levou o Will. O garoto Mijão e a sua mãe vão falar com a polícia e ele fala que tem uma garota de cabeça raspada que atacou ele e que ela ainda fez ele se mijar. O Hopper, ouvindo isso, sabe que essa garota é a Jane. E como ela tá com o Mike e com os outros, eles vão atrás dos moleques. O Jonathan usa o rádio do Will para se comunicar com eles e saber onde é que eles estão. Daí o Hopper chega, resgata todo mundo e a galera toda vai pra casa do Will. Todo mundo começa a conversar, eles contam um pro outro o que descobriram, eles falam do portal, do mundo invertido, sobre tudo. E como a 11 não consegue usar os poderes para encontrar o Will agora, ela diz que precisa de uma banheira de privação sensorial. O Dusty fala com o professor da escola e ele diz que para fazer essa banheira, eles vão precisar de 700 quilos de sal. Eles invadem a escola, preparam tudo e sim, realmente isso aqui dá certo. A 11 encontra o Will e avisa que a ajuda já tá chegando. A Joyce e o Hopper vão pro laboratório para poder entrar no portal e salvar o Will, enquanto o Jonathan e a Nancy decidem pegar as armas e matar de vez o Demogorgon. No laboratório, o Hopper e a Joyce são pegos. Daí, o Dr. Bremer conversa com a Joyce e diz que pode ajudar ela, só que ela não cai no papinho, porque até agora há pouco ele queria forjar a morte do Will. O Hopper então tenta um acordo e diz que quer ajuda para resgatar o Will. E em troca, eles vão esquecer tudo o que aconteceu, porque ele pode entregar a 11. Na casa do Will, o Jonathan e a Nancy usam sangue para atrair o Demogorgon. Mas quem aparece aqui é o Steve, que decidiu ser um cara legal, depois da porrada que ele tomou. Só que mal sabia ele que ele estava indo pro lugar errado, na hora completamente errada. Porque o Demogorgon aparece e agora ele vai ter que ajudar na luta. Coitado do cara, pô. Ele caiu totalmente de paraquedas na história. E daí ele vai ser o cara que mais apanha em todas as temporadas. Mas é aquilo, se tu já tá se peidando, o que falta mesmo é se cagar todo. Então o Steve realmente ajuda e todo mundo aqui continua vivo. A Joyce e o Hopper entram no mundo invertido e lá dentro se encaminham até a casa dela. Na escola, o Mike fala que quando isso acabar, a 11 vai poder morar na casa dele e que a Nancy vai ser como uma irmã pra ela. Daí a 11 pergunta se o Mike vai ser como um irmão pra ela. Mas o garotinho Mike fala que não, porque ele não é besta nem nada. O que ele quer é namorar com a 11. Eita porra. Mas pra acabar com a alegria, o Bremer chega na escola e eles conseguem encurralar a menina. Eles correm, mas o jeito que eles encontram pra escapar é com a 11 mandando todo mundo pra Jesus. O Bremer fala que vai levar ela pra casa, mas quem aparece aqui também é o Demogorgon, que leva o Bremer pra conhecer Jesus pessoalmente. O pessoal foge levando a 11 e pra terminar com toda essa presepada, ela acorda e usa todo o seu poder pra vencer o Demogorgon que tava perseguindo eles, o que faz ela também desaparecer. No mundo invertido, a Joyce finalmente reencontra seu filho, que tá todo lascado. Mas graças a uma RCP, a Joyce
e o Hopper conseguem fazer o garoto voltar pra vida. No fim da temporada, todo mundo aqui consegue ficar bem, o Mike volta pra casa, tem um segundo de paz, um acalento da família, dos seus amigos, tudo que a Bárbara não vai ter, graças à alteridade da Nancy. O Dusty, o Mike, o Lucas e o Will jogam mais D&D, a Nancy e o Steve presenteiam o Jonathan com uma câmera nova, mas como nem tudo são flores, o Will tá com uma tosse nada saudável, e ele também tá tendo visões do mundo invertido. A segunda temporada começa com uma galera totalmente nada a ver, que sinceramente, dane-se. Só o que importa aqui pra gente é que tem um grupo e que tem uma mina aqui que vem do mesmo lugar que a 11. Ela é a número 8. E o pessoal que importa aqui pra gente, o Dustin, o Will, o Mike e o Lucas, vão jogar no fliperama. E eles têm um pouco mais de alegria na vida, o que acaba rapidinho pro Will, porque agora ele tem visões constantes do mundo invertido. E ainda por cima, a cidade inteira fica chamando ele de garoto zumbi, porque pra todo mundo, ele voltou dos mortos. O Hopper é chamado por um cara que diz que as abóboras dele estão estragando e que isso é culpa de alguém. Então o xerife vai investigar e tudo que ele consegue é se assustar. Uma garota nova chega na cidade e os moleques ficam todos em cima dela, porque alguém bateu o recorde do Dusty num jogo, e aí como essa mina aqui é toda descolada e anda de skate, eles pensam que foi ela. Com tudo que o Will tá sentindo, ele é levado de volta pro laboratório para responder algumas perguntas. Então o doutor fala que ele tá com estresse pós-traumático. Só que a gente sabe que na verdade isso não é verdade, porque o Will daqui a pouco vai se lascar pra cacete. A vida do cara é um estresse. Ele não chega nesse pós-traumático nunca, pô. Ele tá sempre no estresse. O Steve e a Nancy vão visitar a casa da Bárbara e descobrem que os pais dela contrataram um detetive que tá investigando o caso, porque eles querem muito saber o que aconteceu com a Bárbara. E esses pais estão tão confiantes que eles querem vender a casa só pra achar a filha. O que esses dois cínicos aqui sabem que não vai acontecer, porque a Bárbara já era. O Hopper chega na casa dele depois de um dia completamente exaustivo, e aqui a gente tem uma surpresa, porque a 11 tá viva e agora tá morando com o Hopper, porque ele encontrou e tá cuidando da garota, e a mina agora tem cabelo. Ah, e ela continua falando pouco. Dá like no vídeo, amigos, se inscrevem no canal, comenta. E tudo isso rolou porque depois que ela destruiu o Demogorgon, ela foi parar no mundo invertido. E por sorte, encontrou a saída rapidamente. Todo mundo entra no mundo invertido, sai rapidamente. Só a Bárbara mesmo que se lascou total, mano. E sim, eu sou o único fã da Bárbara. Ninguém fala da Bárbara, o pessoal faz resumo por aí, faz teoria. Dane-se a Bárbara, todo mundo esquece ela no churrasco. Mas aqui nesse canal, a gente vai defender a Bárbara, porque ela não fez nada de errado e foi a que mais se fudeu na série. Ela voltou pro mundo normal e inicialmente ela até foi na casa do Mike, mas como o lugar tava cheio de policial, ela achou melhor não bater na porta. Ela andou por um tempo sozinha, até que por acaso se encontrou com o Hopper, e desde então ele tá cuidando dela. O Will faz um desenho bizarro de um monstro gigante, a mãe dele vê, fala com o Hopper e ele fala que pode ser flashback. E quem tá se lembrando de algumas coisas aqui também é a Nancy, porque finalmente ela tá sendo corroída pela culpa do que ela realmente fez, né? Do que é culpa dela. Ela quer contar o que aconteceu, mas o papo é que todo mundo aqui fez um acordo com o governo, e eles não podem nem tocar no assunto, senão eles podem ser presos ou terem as famílias destruídas. Igual a família da Bárbara, que foi destruída, graças a esse fogo no rabo dos dois aí. O Dustin e o Lucas falam com a Maxie e dizem que ela pode pegar doce com eles. Daí, ela entra no carro com seu irmão, que é um completo otário, tanto que ele até tenta atropelar o Lucas, o Dustin e o Mike. E ele também tem o mesmo problema que o Sr. Turma. Eu não gosto de gente. Esqueceu de dizer gente negra. O Jonathan deixa o Will ir sozinho com os moleques pedir doce. E a Maxie realmente vai com eles, o que deixa o Mike totalmente atribulado, porque pra ele, a única garota que pode participar do grupo é a moleca dele. O Will fica um pouco pra trás e é enquadrado por um monte de otário, que fica tirando com a cara dele. Então, sem nem perceber, ele acaba indo parar no mundo invertido, onde ele vê um monstro gigante, ele se pela de medo, corre e acaba entrando em choque. Mas pelo menos dessa vez, ele consegue voltar rápido. E como o Mike tá mordido, ele leva o Will pra casa e lá fica sabendo de tudo o que aconteceu. O Dusty volta pra casa dele, depois de pedir doces, e pro desespero dele, aparece uma coisa estranha no lixeiro. Um bicho totalmente bizarro que ele alimenta com chocolate e dá o nome de Dart. O Hopper passa um tempo lá com a sua nova filha, mas ela tá mordida porque inicialmente ele falou que ela ia poder ver o Mike logo, mas já se passaram 326 dias. O Hopper, investigando, percebe que várias plantações estão apodrecendo ao redor do laboratório, o que é uma coisa muito estranha, né? Coisas estranhas. Então, ele vai falar com o pessoal. A culpa continua corroendo a Nancy e isso acaba com o namoro dela. O que eu acho que foi sorte, né? Porque enquanto umas pessoas acabam só um namoro, tem outras que perdem a vida por conta da coleguinha.
A Nancy conversa com o Jonathan e diz que sente muita culpa e que talvez nunca mais as coisas voltem ao normal. Daí, a ideia dela é explanar tudo o que aconteceu para as pessoas responsáveis se lascarem também. Então, eles armam um plano para isso. O Bob, o namorado da Joyce, diz que tava vendo a câmera dele, a câmera que ele emprestou pro Will, e viu alguns garotos mexendo com ele. A Joyce vê a fita e vê que tem algo estranho na tela. Algo semelhante a um desenho do Will. O Dusty vai mostrar o bichinho pro professor, mas o Will conta o que ele é. E todo mundo conversa numa sala, e o Mike dá a ideia deles matarem o bicho. Mas o Dusty não quer. Então, no meio da confusão, o Dart consegue fugir. Como a 11 tá com muita saudade dos amigos, ela sai da cabana e vai até a escola. Mas quando ela encontra o Mike, ele tá falando com a Max. Daí ela fica com ciúme, joga a moleca do skate e vai embora. O Dusty acaba encontrando o Dart, e como ele não quer que a coisa morra, ele esconde de todo mundo. O Will vai de novo pro mundo invertido, só que dessa vez acontece uma coisa ruim com ele. O monstro do qual ele tava fugindo acaba entrando nele. O pessoal encontra o Will totalmente fora de si, mas a Joyce leva ele pra casa e interroga ele. Ele mostra o desenho e fala que o que ele tá vendo talvez seja real, mas ele não sabe o que é. Daí, o moleque se desespera e diz que só quer que isso acabe. A 11 volta pra casa, o Hopper briga com ela, porque ela saiu, e isso aqui é muito perigoso, e ele tenta deixar a menina de castigo, mas é aquilo. Se já é difícil lidar com adolescente, imagina com um adolescente que tem poderes. Como a Nancy e o Jonathan estão inventando muita história, os dois são sequestrados e convidados a falar com o pessoal do laboratório. O Will continua piorando, porque ele tá sentindo muitas coisas desde quando ele foi possuído pelo monstro, então ele começa a fazer vários desenhos para tentar explicar o que tá acontecendo. Na casa do Hopper, a 11 procura algo para ler e acaba encontrando arquivos do laboratório. Então assim, meio que sem querer, ela acaba encontrando a sua mãe, a Terry. O que é um problema, porque o Hopper tinha dito para ela que a mãe dela tinha morrido. O Jonathan e a Nancy saem do laboratório e agora eles têm uma gravação com a confissão de tudo. Como é que eles dão revista às pessoas na entrada e na saída? Pra mim é loucura, mano. O bagulho é altamente secreto e tu não revista a pessoa quando ela sai do lugar. Não tem condição, cara. Então, pra deixar tudo mais bizarro ainda, no final do episódio, o Dart tá maior e infelizmente ele acabou de matar a gata do Dusty. O portal do laboratório continua fazendo as coisas ao redor apodrecerem, só que agora numa escala muito maior. E o problema é que o Hopper foi ver de perto a situação e acabou preso no buraco. O Will acorda dizendo que viu que o Hopper tá preso. Daí todo mundo começa a se virar pra impedir que ele vire camiseta de saudade. Como o Dusty fez uma completa besteira, alimentando e cuidando de um bicho do mundo invertido, ele dá um jeito de prender o bicho no porão. A 11 vai até a casa da Terry, a sua mãe, e vê o estado que ela tá. E agora ela vai cavucar um pouco mais do seu passado. A Joyce chama o Bob, que é muito bom em jogos, pra ajudar a encontrar o Hopper, porque os desenhos do Will simbolizam parte do mapa de Hawkins. E não me perguntem como, o Bob entende isso na hora e consegue identificar o lugar. Entendi, aqui é o Lago Jordan, ele está aqui. O Rio Eno, tá vendo? Na casa da mãe da 11, ela tenta contato com a mãe, mas antes disso, ela é extremamente carinhosa com a tia. E pede desculpa por eu não Para de falar. Na mente da mãe, ela descobre que a mulher teve a sua filha roubada, fez de tudo pra recuperar ela, mas quando ela foi atrás da garota, o Dr. Bremer torturou e fez a mulher enlouquecer. E assim, ela ficou presa num loop de acontecimentos traumáticos. E eu quero deixar claro que ela vai ficar assim por muito tempo. Até o fim desse vídeo, ela tá completamente igual. Não mudou. Ela tá lá no looping infinito de acontecimentos traumáticos, morrendo por dentro. O Bob, a Joyce, o Will e o Mike chegam no buraco e conseguem impedir a morte do Hopper. O pessoal do laboratório aparece também e começa a tacar fogo no local. Mas aqui a gente tem um problema, porque atacar essas raízes também significa atacar o próprio Will. Enquanto isso, o Steve acaba se encontrando com o Dusty, que pede ajuda dele pra uma coisinha. Peraí, qual é o tamanho? Antes era assim, agora tá assim. O Owens fala com Hopper e mostra tudo o que tá acontecendo embaixo do solo. E explica que eles não podem continuar queimando, porque de algum jeito isso tá afetando o Will. Tanto que o garoto começou até a perder a memória. O Jonathan e a Nancy contam tudo o que aconteceu com o tal de Murray, o cara que tava investigando o sumiço da Bárbara, e ele promete que ele vai dar um jeito de passar a informação pro jornal. Pelo menos as coisas que ele pode contar. E durante a noite, a Nancy e o Jonathan acabam se pegando. Então a partir de agora, não sobrou nada pro Steve. O Lucas vai atrás da Max na casa dela, porque ele já contou tudo o que aconteceu pra ela, só que a mina não acreditou em nada, mas ela vai ajudar porque vai dar o benefício da dúvida. O Will recobra a consciência e diz que tem um jeito de impedir o Devorador de Mentes. Ele fala que tem um lugar que ele não consegue ver e que esse lugar talvez seja importante. Daí o pessoal manda vários soldados pra esse lugar. O Steve e as crianças avistam o Democão e como o Steve aqui é meio maluco, ele decide dar uma de isca. Só que tem um problema, o Democão não é só um, e sim um bando. O Steve se vira pra continuar vivo, mas o que salva
salva todo mundo mesmo aqui é a sorte, porque o Democão tá indo pro lugar que o Will mandou os soldados, mas na verdade isso aqui era uma armadilha. E agora é o seguinte, aqui a gente chegou no pior episódio da série disparado. Porque vocês lembram daquela garota do começo da temporada, a número 8? Então, aqui a 11 dá um jeito de encontrar essa garota, porque na visão da mãe, ela vê que essa garota cresceu com ela no laboratório. Daí, ela dá um jeito de encontrar essa garota, entra pra uma gangue de góticos, trevosos, emos, faz uma missão com eles, e essa gangue aqui, sinceramente, não serve pra nada. Só pra 11 ficar com visual horrível, e pra 8 ensinar ela a ficar mais forte, com uma dica muito básica, que é simplesmente... Fica com raiva e faz as coisas com ódio. E pronto. Ela aprende isso e nunca mais vê essa galera. Esquece essa merda aí, porra. Os Democãs merendam todos os soldados. E aí eles começam a atacar o laboratório inteiro. Como o Will agora tá servindo de espião e tá traindo a galera dele, o Mike fala que eles têm que colocar o garoto pra dormir, senão ele vai acabar matando todo mundo aqui. Na casa da Max, o pai dela chega e pergunta por ela. O Billy fala que não sabe onde é que ela tá, começa a gritar, mas daí o pai dele dá uma dura no moleque e manda ele agora buscar a Max. O Jonathan e a Nancy vão pro laboratório atrás do Will e da Joyce, e como tudo aqui tá se afunilando, eles acabam encontrando o Steve e as crianças. O Bob dá um jeito de fazer a energia do laboratório voltar, mas infelizmente, quando todo mundo tá saindo do lugar, ele é atacado e virando sim estampa de camisa. E agora é aquilo, né? Tristeza, é encaminhar o nome do padre lá pra ele ler o nome depois de 7 dias, todas aquelas coisas chatas. Todo mundo volta pra casa do Will pra tentar entender o que tá acontecendo, e a conclusão que eles chegam é que pra acabar com o Devorador de Mentes, eles vão ter que acabar com todos os Democãs. Eles acordam o Will, mas não contam pra ele onde é que ele tá, e eles começam a interrogar o cara. Mas logo de início, isso não dá certo. Eles tentam acalmar o garoto, contando algumas histórias de por que eles amam o garoto, como eles se conheceram, coisas felizes, coisas alegres, mas o que dá certo mesmo é o Will usando o código Morse, porque o garoto é um gênio. Com esse código, ele passa uma mensagem. Eles têm que selar o portal. O Devorador de Mentes descobre onde é que eles estão e encaminha até lá o seu exército pra destruir e matar todo mundo. Mas não vai ser agora que isso vai acontecer, porque quem aparece pra se juntar à luta é simplesmente ela, a 11, com o pior visual que ela já teve. A Gótica das Trevas agora, a número 666, fala com todo mundo e porra, ela tem até uma pulseira, mano. Na moral, por que fizeram isso? Isso aqui tá muito feio. Ela fala que consegue fechar o portal, mas aí surge mais um problema. Eles têm que tirar o vírus do Will, porque se eles fecharem o portal, o exército morre, só que o Will vai junto. Então o Jonathan vai levar o Will pra casa do Hopper, a casa onde ele escondia a 11. O Hopper vai levar a 11 pra fechar o portal e, claro, o Steve vai ficar de babá das crianças. E como já é de lei, chegou a hora do Steve levar mais uma surra, porque o Billy aparece perguntando pela Max e ele parte pra cima do Lucas. Então isso acaba em briga, Billy versus Steve. O Billy merenda o Steve na porrada e quem ganha a luta é a Max, que coloca o Billy pra dormir antes que ele mate o Steve. As crianças então roubam o carro do Billy e decidem ir pro buraco das raízes pra tacar fogo em tudo. O pessoal consegue exorcizar o Will, colocando ele no lugar quente pra cacete. Um lugar quente equivalente a Belém do Pará, 2h30 da tarde. E como nem o Devorador de Mentes aguenta esse calor, ele abandona o Will, que de novo vai ter aqueles 5 minutinhos de paz na temporada. No portal, a 11 usa a grande sabedoria que ela adquiriu com a número 8 e invoca os seus poderes na força do ódio. E assim consegue fechar o portal, salvando o Hawkins mais uma vez. Um ano depois, a gente vê que graças ao Murray, a família da Bárbara descobriu como foi que ela morreu. Descobriu mais ou menos, né? Eles sabem que ela morreu, mas não sabem que foi culpa da Nancy. A gente vê também o Hopper cuidando da 11 e a galera toda aqui vai pro baile, incluindo o Will, que tá completamente traumatizado, mano. Manda o moleque pra uma terapia, negócio de baile, pô. Pra que ele vai pro baile? Terapia, irmão. Daí a Max dança com o Lucas, o Will dança com uma mina lá, o Dusty dança com a Nancy e, é claro, a 11 aparece pra dançar com o Mike. Infelizmente, ela mudou o visual, porque ninguém merece a pulseirinha de couro que ela tava usando. A terceira temporada já começa daquele jeito. Cientista mexendo com o mundo invertido e, é claro, dando merda. Só que dessa vez, a culpa é dos russos. Enquanto isso, as crianças cresceram pra cacete, porque essa temporada aqui se passa 2 anos depois do lançamento da segunda. Porque vai ser uma tradição as temporadas demorarem pra cacete pra sair. E como o pessoal tá mais crescido, a Eleven e o Mike não desgrudam. Eles ficam se beijando o tempo inteiro. Quando o Mike tenta ver um filme com os amigos, a cidade inteira fica sem luz. Porque é aquilo. Coisas estranhas o tempo inteiro.
inteiro. Já o Jonathan e a Nancy agora estão namorando e viraram estagiários do jornal. O Dusty tá voltando de uma viagem pro acampamento, então a galera arma um susto pra poder receber ele daquele jeito. E no clube aqui, onde o Billy trabalha, todas as mulheres ficam rabiando pra ele o tempo inteiro, porque ele é muito bonitão, o que pra mim é muito engraçado, porque ele é o famoso calvo cabeludo. Ele tem 2 entradas colossais na cabeça, mas o cabelo dele é cacheado, grande e bem hidratado. O cara tá ligado que ele vai perder os cabelos daqui a pouco, então ele cuida como se fosse sempre o último dia. O Hopper tá surtando porque o Mike e a Eleven vivem se agarrando na casa dele, na maior audácia do mundo. Então ele pede conselhos pra Joyce. Ele até tenta seguir, mas no fim ele perde a paciência, mete o garoto no carro e solta aquela ameaça básica de pai. Enquanto isso, o Dustin apresenta o Cérebro, uma torre de rádio que ele quer usar pra falar com a sua suposta namorada. Todo mundo duvida que ele tem uma namorada, e quando ele tenta ligar pra Suzy, ninguém atende, confirmando assim a suspeita de todo mundo. Daí o pessoal abandona ele, mas quando ele fica sozinho, ele acaba captando uma transmissão misteriosa dos russos. A senhora Wheeler tinha marcado de se encontrar com Billy pra poder tirar a teia de aranha do periquito dela, mas na última hora ela desiste. Então o Billy, que é otário, ainda estava indo pro lugar, mas no caminho ele sofre um acidente, o que é um problema, porque pior do que o acidente, ele acaba sendo arrastado pra um porão por alguma coisa estranha. O Billy consegue fugir depois de ser atacado, mas começa a ver tudo distorcido. Ele fica chapadão até que ele vê ele mesmo. Enquanto isso, a Eleven tá na casa dela e ela começa a surtar, porque ela tá 2 minutos sem beijar o Mike. Ela liga cobrando explicação, mas o moleque inventa que a avó dele tá doente. E quem fica muito feliz com isso é o Hopper. Ele fica tão feliz que até chama a Joyce pro encontro. A Nancy continua sendo explorada no trabalho e tenta melhorar de cargo, inventando problemas femininos para investigar a história de uma velhinha. E ela chama o Jonathan pra ajudar. Já o Dustin reencontra o Steve. Ele fala que ele tem uma namorada, mas ele também conta da mensagem dos russos. E aí ele tem uma ideia de traduzir para poder salvar a América, para eles virarem heróis e todo mundo adorar eles e o Steve pegar quem ele quiser. No meio disso aqui, quem se junta a eles é a Robin, que trabalha junto com o Steve. A Eleven vai pedir conselhos amorosos pra Max, mas aí a Max mete na cabeça dela que o Mike mentiu, só porque ele é homem, e homens mentem. A senhora Wheeler vai se desculpar com o Billy, mas ele tá completamente possuído. Ele tá suando frio, todo lascado, tá todo podre. É isso, né? Tá vendo o que dá ser comedor de casada? Agora tá lascado aí, pô, é o karma. A Nancy e o Jonathan descobrem que a senhora Driscoll prendeu um rato que comeu fertilizante. Eles investigam, mas os flashes da câmera do Jonathan deixam o bicho maluco. E ele fica tão louco que ele até explode e vira uma gosma viva. No shopping, a Max leva a Eleven pra se divertir. Só que aí elas encontram o Mike, o que prova que ele realmente mentiu. Daí a Max bota a pilha na Eleven e ela termina com o garoto na mesma hora. Eu tô chamando ela de Eleven, né, agora. Mas é a 11, pô. É a 11. Meu nome é 11. E o Hopper tá lá se arrumando pra poder encontrar com a Joyce e finalmente ter aquele encontro bacana com a mina que ele gosta. Só que aí ela some, porque ela viu uns imãs na geladeira e ficou encucada com algumas coisas. E o resultado disso é que o Hopper fica largado e bêbado no restaurante. A equipe da sorveteria finalmente consegue decifrar o código e percebe que a mensagem foi gravada no próprio shopping. E no fim do episódio, o Billy leva uma garota que deu mole pra ele por exato lugar que ele foi puxado. E dá pra ver que claramente ela virou um tipo de oferenda pro que quer que esteja controlando ele. A Max e a 11 estão lá perdendo tempo, falando de garotos e fuçando a vida dos outros, até que a 11 espia o Billy e vê o exato momento que ele levou a garota. A Joyce, com uma teoria maluca lá de magnetismo, só que tudo que o Hopper consegue pensar é no bolo que ele levou. Os dois discutem e ela insiste que os cientistas podem estar de volta, e ela quer porque quer ir no laboratório para tirar a dúvida. A 11 e a Max vão investigar o quarto do Billy e encontram alguns pertences das garotas que sumiram. A Nancy apresenta essa investigação no jornal, mas vira motivo de piada. Mas você tem provas? Enquanto o Will, coitado, tá lá surtando porque ninguém liga pro RPG, o moleque não quer mais jogar com ele, aí ele vai embora, na chuva, totalmente triste, faz todo o drama dele lá, e na moral, pô, o moleque ficou mais traumatizado com o pessoal não querendo jogar com ele do que com as coisas malucas que aconteceram com ele na última temporada. A 11 e a Max acham uma foto da garota no clube, e quando a 11 usa os poderes de novo, ela acaba vendo a menina pedindo ajuda e se afogando na banheira, numa cena que é totalmente bizarra. E a Nancy, que é teimosa pra cacete, volta com o Jonathan pra casa da senhora Driscoll, onde eles encontram a velha comendo fertilizante. No laboratório, o Hopper é espancado por um cara misterioso, que foge de moto logo depois. E pra fechar com chave de terror, a Max e a 11 vão pra casa da Heather e lá encontram o Billy bem, na tranquilidade. Só que tudo isso aqui é fachada, porque logo depois,
os dois atacam a família inteira e levam a galera pro mesmo lugar que o Billy foi atacado. A senhora Driscoll é levada pro hospital completamente surtada. O pessoal fala que ela tem esquizofrenia, só que a gente sabe que ela tá totalmente possuída. Enquanto isso, o Hopper acorda todo destruído da surra que ele levou e conversa com a Joyce. Ela fala que anotou a placa do cara e diz que ele foi embora numa moto. E ouvindo isso, o Hopper já sabe onde procurar. O Dustin, o Steve e a Robin continuam insistindo em se meter com os russos no shopping. Ele fica a temporada inteira perturbando com esse negócio. E eu não sei porquê. Os caras poderiam simplesmente ignorar isso aí, mano. A Nancy e o Jonathan são demitidos do jornal porque eles fizeram as coisas por baixo do pano e não conseguiram nada com isso. E o Will começa a sentir aquele arrepio sobrenatural, sabendo que o Devorador de Mentes tá por aí. A Onze, a Max, o Lucas e o Mike vão atrás do Billy pra confirmar se ele realmente tá possuído pelo Devorador de Mentes ou se ele só é estranho pra cacete mesmo e tá fazendo maldade porque ele é louco. E o Hopper vai tirar satisfação com o prefeito. O cara tenta bancar o inocente, mas o Jim resolve refrescar a memória do cara na base da porrada. E ele encontra rapidinho um jeito do cara abrir a boca. Você enlouqueceu? Eles descobrem que várias propriedades suspeitas foram compradas perto da usina, e então o prefeito tenta fugir. E o Hopper e a Joyce deixam porque eles já têm o que precisam. E eles sabem que os russos estão aprontando alguma coisa grande. A turma das crianças tranca o Billy na sauna, porque eles sabem que o Devorador de Mentes odeia calor, então o Billy surta, chora, faz drama. O Billy é completamente dominado pelo monstro e chega até a enfrentar a Onze. Só que ela joga o cara na parede e depois disso ele foge. E lá no plot dos russos, o Dustin, o Steve e a Robin conseguem entrar na sala secreta com a ajuda da Erica, a irmã do Lucas. E eles pegam material verde suspeito lá, mas acabam presos dentro do elevador. Esquece essa merda aí, porra. E no fim, a gente descobre que o Billy e a família da Heather não são os únicos. Ele possuiu várias e várias pessoas. Na investigação que eles estão fazendo, o Hopper e a Joyce encontram 3 russos. Eles tentam capturar todos, mas tudo aqui vira uma porradaria geral. Então no fim, eles conseguem fugir, levando um dos russos, o Alexei. E o plano agora é arrancar informações dele. A Nancy liga pro Jonathan pra avisar que a senhora Driscoll não estava surtando. Ela realmente estava possuída. A Onze usa os poderes dela pra localizar o Hopper, pra ver se eles conseguem ajudar, mas eles estão indo pra Illinois. Todo mundo aqui se junta e eles decidem ir pra casa da Heather, buscar pistas sobre o Devorador de Mentes. Lá, eles encontram tudo revirado, sangue pra todo lado, e começam a montar uma teoria. O monstro tá levando as pessoas pra algum lugar específico, pra possuir geral. Então, eles só têm que descobrir onde é esse lugar. O Hopper e a Joyce continuam interrogando o russo. Eles acabam na casa do Murray, o cara que investigou o caso da Bárbara, e eles sabem que esse cara aqui é completamente xarope, ele é maluco das ideias. Mas ele também é o único cara por perto que fala russo. Então, eles precisam realmente da ajuda dele. Enquanto isso, o pessoal lá dos russos continua se lascando. Eles vão pra uma sala, onde encontram os russos, e pela primeira vez na história, o Steve vence uma briga. Só que depois disso, eles finalmente descobrem o que os russos estão fazendo. Eles estão abrindo um portal pro mundo invertido. Os russos descobrem o Steve, a Robin, a Erica e o Justin, e o caos começa imediatamente. Só que no meio da fuga, o Steve e a Robin mandam o Dustin e a Erica escaparem sozinhos, enquanto eles vão ficar pra segurar a barra. No hospital, a criatura tá massacrando todo mundo, de um jeito cada vez mais nojento. Até que a Onze chega e salva geral, usando os poderes dela. Enquanto isso, o Hopper interroga o Alexei. Só que o cara diz que ele só vai abrir o bico se ganhar uma raspadinha, e de cereja ainda por cima. O Hopper, como sempre, né, sem paciência, manda o cara a merda e diz pra ele buscar a raspadinha sozinho. E é aí que ele mostra pra todo mundo que o Alexei não pode ir embora, porque se ele voltar pros russos, eles vão achar que ele abriu o bico e vão matar o cara. De volta à base, o Steve, completamente destruído aqui de novo, tomou a porrada dele da temporada, e os russos ficam interrogando ele, pedindo respostas. Ele não dá as respostas e apanha ainda mais. O Alexei explica que os russos estão tentando reabrir um portal entre 2 mundos. Portal esse que já foi aberto antes. E é aí que o Hopper e a Joyce percebem o tamanho da desgraça que tá por vir. O Steve e a Robin continuam amarrados e dopados. Então os russos voltam e ameaçam arrancar a unha do Steve. E é aí que a Robin começa a falar. Mas como mágica, o Dustin aparece logo em seguida e consegue salvar os dois. Em Hawkins, a Onze usa os poderes para encontrar o Billy e percebe que ele tá esperando ser achado. Todo mundo entende que eles têm que descobrir onde é que o Devorador de Mentes está. E dentro da cabeça dele, ela vê lembranças. Lembranças da mãe do Billy e de vários traumas de infância. Mas depois de muito caos, ela consegue descobrir o esconderijo, a siderúrgica Brimborn. Quando ela tenta sair, a Onze encara o próprio Devorador de Mentes, que revela que foi ela que abriu a
porta pra ele, e que agora ele pretende acabar com ela, com os amigos e com todo mundo. E isso aqui não é só uma ameaça, porque todos os possuídos começam a marchar em direção à siderúrgica, se reunindo para formar o monstro final. A festa de 4 de julho tá pegando fogo em Hawkins. É fogos no céu, música, comida, e a cidade inteira tá se divertindo. Mas enquanto todo mundo comemora, o Devorador de Mentes só tá esperando o momento certo para atacar. E ele já sabe quem ele quer, a 11. Ela conta tudo que ela viu na mente do Billy, e a galera fica desesperada. Então não demora muito para eles serem atacados também. A Nancy tenta ajudar com uma arma, mas quem segura a bronca mesmo é a 11. Só que durante a luta, ela é arrastada pelo pé. Isso faz ela quase morrer, só que ela acaba com um ferimento muito grande. Então, a única saída é fugir de lá. Enquanto isso, o Hopper, a Joyce, o Murray e o Alexei seguem sem rumo pro portal. Só que aí o Hopper e a Joyce começam a brigar e o Murray fica irritado pra cacete. E ele manda real. Ou vocês param de brigar, ou encostem o carro, arranquem essas roupas e resolvam essa tensão de vocês. A galera leva a 11 pro mercado pra tentar cuidar do ferimento dela. E finalmente, depois de 7 episódios, o Dusty consegue falar com os amigos. Mas o contato cai antes de terminar a conversa. O Steve e a Robin, que foram drogados, finalmente conseguem se livrar da brisa e eles começam a conversar. E é aqui que o Steve aproveita pra confessar que ele tá gostando da Robin. Só que ela fala que ela também gosta de garotas. Então aqui não vai ter romance, só vai ter uma bela amizade mesmo. O Hopper e a turma chegam na festa procurando pelas crianças, mas não acham ninguém. E o Alexei, que tava lá curtindo a festa na tranquilidade, é surpreendido por um tiro no peito e ele morre ali mesmo. O Hopper despista o russo dentro da Casa dos Horrores e, claro, ele consegue se virar na porrada e no fim desse episódio, a galera finalmente se reencontra. Todo mundo. Só que o alívio dura pouco, porque a 11 cai no chão, gritando de dor, porque ela tá com um ferimento gigantesco no pé e ele começa a piorar. E a solução que o pessoal tem é simplesmente arrancar aquilo que tá na perna dela. O Jonathan até tenta, mas quem resolve mesmo é a 11. Logo depois, eles falam com o Hopper, com a Joyce e com o Murray, e todo mundo finalmente senta para organizar um plano, que é o seguinte: enquanto o Dusty e o pessoal cuidam da comunicação, o Hopper, a Joyce e o Murray vão invadir a base russa para fechar o portal de uma vez por todas. Só que é claro, né? Nada disso aqui dá certo. O Billy aparece, começa a perseguir a turma inteira, enquanto o Hopper vai pra porrada com um bocado de gente. O grupo do shopping tenta achar uma forma de fugir, mas eles acabam encurralados pela criatura, o Devorador de Mentes. O Steve banca o herói de novo, e a luta vai só piorando pro lado deles. A Joyce e o Hopper chegam no cofre, só que lá eles precisam de um código, da Constante de Planck. E a única pessoa que sabe esse número é a Suzy, a namorada do Dusty. Eles dão um jeito de ligar pra ela, e aqui a gente tem uma das melhores cenas da temporada, quiçá da série toda, que é o Dusty cantando pra agradar sua mina. E todo mundo ao redor confuso, sem entender nada, e sem saber por que dois adolescentes estão cantando no canal de comunicação enquanto o mundo tá desabando. Mas é isso aqui que ajuda a resolver as coisas, porque a Suzy fala o código, e a Joyce e o Hopper finalmente vão conseguir fazer a parte deles. Enquanto isso, o Billy sequestra a 11 e entrega ela direto pro Devorador de Mentes. A criatura quase leva ela embora, mas os garotos conseguem salvar a 11 usando fogo de artifício, o que contra todas e qualquer expectativa realmente funciona. O Hopper acaba preso numa luta e a Joyce percebe que ela realmente tem que fechar o portal. Ela dá o jeito dela, fecha o portal, tudo ao redor explode. Enquanto isso, o Billy consegue voltar a si e se sacrifica para salvar a vida da 11, o que é pra ser uma cena totalmente emocional, bonita e legal, de redenção. Mas qual foi, galera? O Billy era otário pra cacete, pô, e o cara ainda era racista, então pra mim ele sofreu foi pouco. Só que aqui a gente também perde o Hopper, e essa sim é uma cena triste. 3 meses depois, a cidade inventa explicações estranhas pro carro do shopping e a Joyce decide ir embora de Hawkins, levando com ela a 11. E esse episódio aqui termina com uma carta emocionante do Hopper, enquanto cada personagem segue o seu caminho, depois de todas as merdas que aconteceram. A 4ª temporada começa voltando pra 1979. A gente vê o Dr. Bremer, que tá fazendo testes em criança, até que tudo dá errado, porque esse aqui é justamente o dia em que a 11 perdeu o controle e transformou o lugar numa carnificina. Daí a gente volta pro dias atuais, onde agora a 11 vive com a família do Will. Ela escreve uma carta pro Mike, dizendo que tá tudo maravilhoso, tudo chuchu beleza, só que tudo isso aqui é mentira. A Joyce trabalha em casa, odeia o emprego, o Will tá mais perdido do que nunca, o Jonathan só quer fumar maconha, e a 11 tá se lascando completamente, porque agora, claro, né, ela sofre bullying também, todo santo dia. Enquanto isso, em Hawkins, o Mike tá se preparando pra viajar, a Nancy segue a vida, e o Dustin vive no rádio com a Suzy. Enquanto tudo isso aqui tá rolando, o Steve e a Robin ficam falando de garoto
garotas o tempo inteiro. A Vicky gosta de peitinho, com certeza. Já a Max tá completamente isolada e traumatizada, depois da morte merecida do irmão dela. O Lucas virou um cara popular e até entrou pro time de basquete, o que causa o primeiro grande problema da temporada, porque o jogo de basquete cai no mesmo dia da partida de RPG, do Hellfire. A Joyce recebe uma misteriosa boneca e depois de investigar, essa boneca revela algo, que o Hopper está vivo. E na escola da 11, o bullying passa do limite, porque o pessoal quebra o trabalho dela, um trabalho que ela fez em homenagem ao pai. E ela até tenta reagir, mas não consegue. Enquanto isso, a Chrissy começa a ter várias visões bizarras. Vozes, portas batendo, cenas de terror, só coisa estranha. Ela procura o Ed pra comprar mais drogas, achando que isso vai ajudar por algum motivo, só que o barato sai caro, porque quando ela chega no trailer dele, as visões pioram. Daí tudo escurece, as luzes piscam e surge o mais novo vilão da temporada, o Vecna. Um cara totalmente monstruoso que prende a Chrissy numa espécie de transe e mata ela na frente do Ed, quebrando todos os ossos do corpo dela, numa cena chocante bizarra. O segundo episódio começa confirmando pra gente aquilo que a gente já imaginava. O Hopper tá vivo e isso surpreende o total de 0 pessoas. Enquanto isso, em Hawkins, a morte da Chrissy vira um choque geral. A polícia então invade o trailer do Ed e parte da cidade começa a acreditar que ela foi vítima de algum ritual macabro. O Mike viaja pra visitar a 11 e logo ele saca que a vida dela não tá igual ela contava nas cartas. A notícia da morte se espalha rápido. A Nancy decide investigar e a Max procura o Dusty, dizendo que viu o Ed fugindo desesperado e que talvez a morte dela não seja nada do que estão falando por aí. Talvez envolva uma coisa de outro mundo. Então, eles decidem procurar o Ed antes que o pior aconteça. A Joyce descobre que a boneca, na verdade, trazia uma mensagem do Hopper. Daí, com a ajuda do Murray, ela liga pro tal de Enzo, que pede $40 mil pra poder libertar o Hopper. E detalhe, eles têm que ir pro Alasca pra conseguir encontrar o cara. De volta à Califórnia, a 11 tenta muito impressionar o Mike. Ela chega até a levar ele pra uma pista de patinação. Só que lá, o sonho vira pesadelo, porque uma tal de Angela, enjoada do cacete, uma vagabunda, junta os amigos e começa a humilhar a 11 na frente de todo mundo. Aquele bullying gratuito. E depois de ser ridicularizada, a 11 finalmente explode. Daí ela levanta, pega o patins e dá-lhe na cara da Angela, o que estoura o nariz da moleca. E assim, eu concordo muito com essa atitude aqui, tá? Eu, inclusive, acho que ela devia ter feito isso no primeiro episódio, quando quebraram a homenagem que ela fez pro pai. Em Hawkins, a investigação fica cada vez mais estranha, porque a Nancy entrevista o tio do Ed, que jura que o sobrinho é inocente. E ele conta uma história envolvendo um cara chamado Victor Crew, porque a família do cara foi encontrada do mesmo jeito que a Chris. E durante isso, o Fred, que é o colega da Nancy que tá com ela, entra em transe e ele vai andando pra floresta. A Joyce e o Murray se preparam pra ir atrás do Hopper. O grupo de Hawkins finalmente encontra o Ed, que tá completamente aterrorizado com o que aconteceu. E pra fechar o episódio, o Vecna de novo faz mais uma vítima, deixando claro que a merda vai feder ainda mais. O governo agora entra de vez na história, porque nós temos o Tenente Coronel procurando o Owens para investigar a possibilidade da 11 estar viva. Enquanto isso, a Angela continua com o nariz sangrando depois da patinada que ela levou na cara, e a 11 se isola, achando que tudo isso só prova que ela é um monstro. A Joyce e o Murray falam com todo mundo e inventam uma desculpa para poder embarcar pro Alasca. Em Hawkins, o time de basquete começa a caçar o Ed porque acredita mesmo que ele é um criminoso e que matou a Chrissy. E o Lucas tá lá, né? Tá no time de basquete, então ele ajuda a perseguir o Ed porque ele quer se enturmar, né? Então bora perseguir o cara aqui. Na casa do Will, o Mike tenta consolar a 11, mas ela confessa que sente que não pertence a nenhum lugar e que acha que todos, inclusive o Mike, a veem como um monstro. Só que a conversa é interrompida pela chegada da polícia, que leva a 11 presa, do nada. Tipo assim, a menina encheu o saco dela, ela foi lá, bateu na cara da menina e agora ela tá presa. Porque os caras querem saber qual foi o motivo que levou ela a bater na cara da Angela. E ela diz que não sabe. Que isso, pô? Fala o que aconteceu, moleque. Longe de Hawkins, o Hopper tenta bolar um plano pra poder escapar da prisão russa. E ele improvisa de tudo. Ele chega até a pedir pra um detento afundar a algema no pé dele, usando uma marreta. Na investigação, a Nancy e a Robin vão na biblioteca para pesquisar um pouco mais sobre o Victor Crew, um possível assassino dos anos 50. Enquanto a Max tenta descobrir o que foi que a Chrissy falou com a psicóloga da escola. Então ela vai lá e rouba a chave da terapeuta. O time de basquete continua nas buscas e assim eles acabam capturando o Lucas, porque ele tava tentando entrar em contato com a galera. Então nisso ele inventa uma história dizendo que sabe onde é que o Ed tá, para poder atrasar os caras. E quando a 11 tá indo pro reformatório
reformatório, alguns agentes interceptam o transporte e levam ela de volta pro pessoal do laboratório. E é aqui que o Dr. Owens revela tudo. Ele fala que Hawkins tá prestes a enfrentar um grande mal e que a única pessoa capaz de ajudar é a 11. Ela fala que perdeu os poderes, mas o Owens garante, ele pode ajudar, só que o risco é muito grande. Ela pode recuperar as forças ou perder tudo pra sempre. Enquanto isso, a Maxie começa a perceber que tá passando pelos mesmos sintomas das vítimas do Vecna. Ela conta tudo pra galera e fica totalmente em choque. A Nancy e a Robin armam então um plano. Elas vão no manicômio pra poder falar com o Victor Creel. Ao mesmo tempo, o Jonathan decide que eles têm que fugir da casa e voltar pra Hawkins. Daí ele chama o amigo maconheiro dele e armam tudo pra ir embora. A Robin e a Nancy chegam no manicômio, fazem uma grande encenação pra poder falar com o diretor e ter acesso ao Victor. Já a Joyce e o Murray chegam até o Yuri, achando que finalmente vão resgatar o Hopper, enquanto o próprio Hopper usa a ferida que ele fez pra escapar das algemas, derrubar os guardas, explodir uma barraca e conseguir fugir no meio da confusão. A Maxie passa em casa pra deixar as cartas e enfim se despedir da sua mãe. Só que do nada tudo fica silencioso e estranho e o Vecna aparece. Ao mesmo tempo, no manicômio, a Robin e a Nancy descobrem que o Victor realmente sobreviveu, mas ele ficou sem os olhos e totalmente sem família. Ele conta lá que essa família inteira teve visões e logo depois morreram de uma forma horrível. Vendo tudo isso, ele tentou tirar a própria vida, mas ele foi impedido. O maconheiro aparece para buscar o Mike, o Will e o Jonathan, só que nisso, soldados aparecem e começa uma troca de tiro. A galera toda consegue fugir numa van e lá do outro lado do mundo, o Yuri trai todo mundo e entrega o Hopper, a Joyce, o Murray e até o Enzo, só pra ganhar um pouco mais de grana. A Maxie vai no cemitério pra poder ler sua carta pro Billy e ela fica lá desabafando sobre o que ela sente em relação à morte dele. Mas lá mesmo, ela é puxada pelo Vecna. O Steve percebe e corre desesperado chamando ajuda. Na visão com o Vecna, a Maxie vê o Billy, que diz que sabe que ela queria que ele morresse. O pessoal fica desesperado, tentando ajudar. O Dusty fala com a Nancy e com a Robin, que dizem que talvez a música possa trazer ela de volta, porque a música afeta a nossa mente de maneiras que poucas pessoas entendem. E então é com a sua música favorita e a lembrança dos amigos que a Maxie consegue encontrar forças, correr e voltar para o mundo real no último segundo. E uma das melhores cenas da série. O Mike, o Will e o Jonathan conseguem fugir, mas o Tenente Coronel encontra o bilhete da 11 pro Mike. E agora, oficialmente, eles viraram alvo. Enquanto isso, a 11 tá no deserto, no laboratório. E lá, ela reencontra o Dr. Bremer, que eu não tenho ideia de como é que tá vivo. Mas ele tá vivo aqui, então vida que segue. Vendo isso, a 11 entra em pânico, mas ela é sedada e vai ter que ficar por aqui. E é aqui que o grupo descobre um ponto muito importante da investigação: a carta do Victor Creel. A 11 acorda no laboratório, com a cabeça completamente raspada, e percebe que caiu num looping temporal, dentro da própria mente. Tudo monitorado pelo Dr. Bremer. Enquanto isso, o Mike descobre que a caneta que estava com a gente era uma caneta falsa, e dentro dela ele encontra um número. O grupo aqui invade a casa do Victor Creel e a Maxie revê o relógio que ela tá vendo nas visões. Na cabeça da Eleven, ela se força para recuperar as lembranças do dia que tudo deu errado, porque essa lembrança é muito importante para poder seguir em frente. O Mike liga pro número que encontrou e percebe que na verdade não é um número de telefone, são coordenadas. Então eles vão atrás da única hacker que eles conhecem. Turn around. Look at what you see. não. A Joyce e o Murray vão pra porrada com o Yuri e conseguem derrubar o avião. E mesmo assim, com muita sorte, eles conseguem ficar vivos, o que não tem chance de ser real, mas bora seguir o roteiro, né? Em Hawkins, o time de basquete finalmente encontra o Ed, que foge de barco, mas aí o Vecna faz mais uma vítima, um dos membros do time, que morre na frente de todo mundo. E esse episódio aqui termina com a Eleven recuperando parte dos poderes, mas isso aqui é o suficiente para ela aceitar que ela precisa da ajuda do Bremer. Então, por hora, ela vai trabalhar junto com ele. A polícia interroga o Jason, mas nada do que ele fala faz sentido, porque convenhamos, né? Quem é que vai acreditar que do nada uma pessoa levitou e começou a ter os ossos quebrados na frente de todo mundo? O grupo volta para o esconderijo do Ed, mas como o Vecna fez mais uma vítima, a polícia lotou o lugar. Então, o Ed consegue mandar um recado pelo rádio. Ele tá na Pedra da Caveira. A Joyce e o Murray, depois de cair de avião e continuarem vivos, interrogam Yuri e ameaçam deixar ele preso no tronco para morrer. Então, ele entrega o caminho para a prisão. Dentro da sua mente, a 11 conversa com um cara. E esse cara aqui fala que o número 1 existe e que ele encontrou forças através de lembranças tristes e cheias de raiva. Enquanto isso, o Jason e o time de basquete espalham pânico pela cidade, dizendo que tudo o que está acontecendo faz parte do ritual satânico da seita Hellfire. O pessoal acredita e agora Hawkins inteira tá caçando o Ed. O pessoal encontra o Ed, eles compartilham informações e o Dusty percebe que a bússola que ele tem tá quebrada, o que só pode significar uma coisa: tem um portal por perto. A Eleven disputa poderes com o número 2. Daí, ela se lembra do conselho que ela recebeu
e usa as memórias de tristeza, de raiva e fica mais forte. A Suzy finalmente consegue invadir o sistema e descobrir o IP do laboratório. Já o Dust, o Steve, o Lucas e o resto da galera seguem a bússola até o Lago dos Amantes. Lá, o pessoal abandona as crianças e o Steve mergulha para investigar. Ele vê um portal, volta para avisar, mas acaba sendo puxado. A polícia aparece, tudo vira um caos. Então a Nancy, a Robin e o Ed mergulham e entram no portal do mundo invertido, enquanto o Steve, né, coitado, ele leva a surra dele da temporada. A galera salva o Steve e todo mundo corre pra floresta, tentando simplesmente não morrer. A Eleven, que parecia que realmente ia recuperar os poderes, fica travada. E o Bremer diz pra ela que ela não pode fugir pra sempre, que se ela quiser seguir em frente, ela precisa enfrentar e lembrar de tudo que aconteceu. A Joyce e o Murray invadem a prisão com o Yuri como isca. O Yuri tá vestido de Murray e o Murray tá vestido de Yuri, então eles conseguem enganar o pessoal lá. Enquanto isso, o Hopper, que tá preso, continua torcendo por um milagre. Nas memórias da 11, o Bremer força ela a recordar ainda mais. E a gente vê um dia que ela foi atacada pelo número 2. E o Bremer usa um colar pra torturar o garoto e arrancar a verdade dele. No mundo invertido, o Ed fala com o Steve e diz que ele é um covarde e que só pulou do barco porque a Nancy e a Robin foram resgatar ele. E ele não queria ser o único a ficar pra trás. Ele decide ir pra casa da Nancy pra procurar alguma arma, só que ali ele descobre que eles estão presos no passado, antes das armas existirem. Eles estão presos no dia que o Will sumiu, 2 anos atrás. 2 anos, né? Olha a cara desse moleque aqui, há 2 anos atrás. Pra cacete, 2 anos. O Murray e a Joyce finalmente encontram o Hopper, que tá aqui lutando com o Demogorgon. A Eleven descobre que o número 2 tá planejando matar ela. Então, um dos caras diz que pode ajudar ela a fugir. O pessoal do mundo invertido consegue se comunicar com o Dust usando as luzes. E depois de pensar um pouco, o Dust descobre que tem um portal em cada lugar que o Vecna fez uma vítima. Então, para eles se reunirem, a criançada foge da polícia. E o pessoal do mundo invertido vai de bicicleta até o trailer do Ed. A 11 continua tentando fugir, com a ajuda desse cara aqui misterioso, até que descobre que ele tem um rastreador e decide tirar usando os poderes dela. Na prisão, o Hopper usa fogo contra o Demogorgon e o resto dos presos é totalmente massacrado. O Murray domina os guardas, então ele e a Joyce conseguem abrir os portões. E finalmente, depois de um grande tempo, a gente tem o reencontro da Joyce com o Hopper. No mundo invertido, a galera chega na casa do Ed e consegue ser resgatada pelas crianças. E enquanto isso, a gente tem uma revelação. Porque o cara que estava ajudando a 11, na verdade, é o número 1. O grupo começa a sair do mundo invertido, mas a Nancy é capturada. E o Vecna acusa ela pela morte da Bárbara, o que é totalmente culpa dela. E mostra tudo de uma forma cruel. E aqui no laboratório, a gente tem um grande plot twist. Porque quem matou todo mundo no começo da série, na verdade, foi o número 1. Que também é o filho do Victor Creel. Porque foi o número 1 que matou toda a família dele. Depois de fazer isso, ele foi levado para o laboratório, onde o Bremer tentou estudá-lo e reproduzir o seu poder. E nessa lembrança, o número 1 tenta convencer a Eleven a se unir a ele, para poder remodelar o mundo, mas ela recusa. Os dois lutam e, pra surpresa dele, a Eleven consegue bater de frente com ele. E foi ela que enviou o cara pro mundo invertido. E agora, tudo faz sentido de novo pra 11, porque o que aconteceu naquele dia fez com que o Dr. Bremer ficasse treinando ela intensamente, porque ela é a única capaz de impedir o fim do mundo. No mundo invertido, a Nancy vê a história do Vecna, é perseguida e quase é pega. Só que na verdade, ele solta ela de propósito, porque ela só queria que ela visse e avisasse a 11 que o fim do mundo tá chegando. Numa cônia móvel, o Will tenta animar o Mike. Poxa, eu acho que a 11 não vai gostar mais de mim. Para com isso, pô, tu é mal gostoso. É verdade, né, Will? Eu acho que a 11 pensa isso mesmo. É verdade, a 11, né? A 11 que pensa. O Bremer revela que quando a 11 derrotou o Henry, ela entrou em coma, perdeu as memórias e os poderes, mas ele sabia que era só questão de tempo pra tudo voltar. E agora, isso tá acontecendo de novo. E ele também explica que a cada nova vítima, o Vecna enfraquece mais a barreira entre os mundos. E quando a Nancy acorda, ela confirma. O Vecna mostrou pra ela o fim de Hawkins, e basta ele matar mais uma pessoa pro mundo começar a acabar. A Max, então, tem uma ideia totalmente maluca. Já que ela vai ser a próxima vítima, ela vai tentar se usar como isca pra atrair o Vecna e deixar o corpo dele vulnerável, dando assim uma chance de acabar com ele. A 11 voltar pra Hawkins para lutar contra o Vecna. Ela decide ir embora, só que tudo desanda, porque o governo encontra o esconderijo. O Bremer tenta escapar, carregando a 11, mas ele é baleado. Mesmo assim, ela se levanta e, usando seus poderes, consegue explodir um helicóptero. Então ela finalmente encontra o Mike, o Will e o Jonathan. E antes de morrer pela segunda vez, o Dr. Bremer fala que fez de tudo para proteger ela. Só que a 11 não tá nem aí, porque ela vai embora para poder impedir o fim do mundo. Depois de tudo, a Joyce fala com o Hopper, eles remarcam o encontro que eles nunca tiveram e eles finalmente se beijam. Em Hawkins, o plano contra o Vecna começa. Uma galera volta pro mundo invertido e cada grupo tem a sua função. Então, o Mike, o Will e o Jonathan montam uma banheira de sal totalmente improvisada na pizzaria. E assim a 11 consegue começar a ajudar. No mundo invertido, o Steve começa a falar com a Nancy, mas eles são interrompidos. A Erica
quer dar um sinal, porque a Maxie finalmente vai se usar como isca. Ela começa a confessar que, na verdade, durante várias noites, ela pedia pro Billy morrer. O Vecna, enfim, aparece e começa a atacar a Maxie. A 11 tenta ajudar, então, pra deixar o corpo do Vecna mais desprotegido, o Ed manda ver na guitarra, numa cena totalmente histórica, do cara tocando o maior rock doido no meio de vários trovões vermelhos lá do mundo invertido. Pô, muito foda. E assim, eles conseguem ganhar mais tempo. Na mente da Maxie, tudo vira um pesadelo. E o Jason, do time de basquete, aparece pra encher o saco, porque ele rende o Lucas e coloca tudo que eles estão fazendo em risco. Enquanto na prisão, o Hopper usa fogo pra enfrentar o Demogorgon. E assim consegue ajudar, mesmo à distância. O Vecna prepara a Maxie pro golpe final, mas a 11 aparece com tudo. Mas mesmo assim, ela é dominada. Até que ela escuta a voz do Mike, que fala que ela é a super heroína dele. Com isso, a 11 consegue virar o jogo, prender o Vecna e impedir que ele mate a Maxie. E ao mesmo tempo, a Nancy, o Steve e a Robin conseguem atacar o corpo real do Vecna. E por um momento parece que tudo acabou. Só que aqui a gente vai pra mais tristeza, porque o Ed, tentando ganhar mais tempo, acabou sendo atacado pelos morcegos. E ele morre nos braços do Dustin. E a Maxie até consegue ficar viva, só que ela fica cega, quebrada, toda desesperada e com os braços todos fodidos. E ela fica deitada perto do Lucas, dizendo que não tá pronta pra morrer e que ela não quer morrer. A 11, ouvindo isso, se recusa a deixar ela partir e tenta trazer a garota de volta. Daí ela usa os poderes e consegue ajudar um pouco. Depois de 2 dias, a gente vê que a Maxie tá viva, mas que ela tá em coma. O pessoal inteiro começa a fugir da cidade, porque tudo aqui virou um caos, e o Dusty fala com o tio do Ed e diz que o sobrinho dele, na verdade, foi um herói. E no fim, o Will sente que o Vecna ainda tá vivo e que isso tá longe do fim. A 11 finalmente se reencontra com Hopper numa cena totalmente emocional, e no final, tudo em Hawkins tá desabando, porque o céu vermelho aparece no mundo real, mostrando que o fim tá só começando. O primeiro episódio da quinta temporada começa mostrando pra gente como foi que o Will conseguiu se manter vivo no mundo invertido. Ele usou arma, correu pra caramba, deu até um salto gigantesco, mas acabou desacordado. E assim começou a ser usado pelo Vecna, numa cena totalmente macabra. No período atual da série, a gente vê que uma galera tá passando o tempo na casa do Mike, porque como vocês bem lembram, Hawkins está toda lascada. A Robin e o Steve trabalham juntos agora na rádio da cidade, e usam a transmissão pra se comunicar com todo o grupo. Na escola, o Dusty tá meio pirado, porque depois do que aconteceu, ele continuou usando a camisa do Hellfire. Conclusão, tem um bocado de otário que fica perturbando a vida dele, dizendo que ele não pode usar aquela camisa. Daí, a gente vê todos os moleques aqui aparecendo, farmando aura e defendendo o Dustin. A 11 aparece aqui pra gente, totalmente focada no treinamento, porque tudo que ela quer é ficar mais forte, mais rápida e assim conseguir parar o Vecna. A Robin e o Steve recebem um sinal e daí eles usam a rádio pra passar o recado pra todo mundo. E a galera toda se encontra pra missão de rastreamento do Vecna. A irmã do Mike, a Holly, tá na escola, mas ela é chamada a atenção pela professora, porque agora ela tem um amigo imaginário. Daí, os pais dela são chamados na diretoria. O Will continua sentindo arrepios, o que pode significar que o Vecna realmente tá por perto. Mas quem tá por perto aqui mesmo é a Robin, que tá com a mina dela, se agarrando, e o Will, que tá vindo falar com ela, acaba vendo as duas se agarrando. E ele fica completamente em choque. O Dusty é pego pelos valentões, que merendam ele na porrada. Então a galera vai ter que se virar na missão sem ele. O Hopper vai pro mundo invertido pra procurar o Vecna. O Jonathan e o Steve vão monitorar ele, mas claro, logo de início, isso aqui dá errado. E eles quase perdem o Hopper, porque os soldados descobrem que ele tá lá. E uma coisa completamente estranha acontece, porque o Demogorgon ataca e a gente vê tudo em primeira pessoa, porque o Will também tá conseguindo ver, o que deixa claro pra gente uma ligação maior do Will com tudo que tá acontecendo. O Demogorgon se dirige até a casa do Mike pra capturar a Rod, e ela faz de tudo pra fugir. Ela vai até a sua mãe, as duas se escondem na banheira, o monstro ataca o Ted, deixando o cara com o peito totalmente lascado, e sobra pra senhora Wheeler lutar contra o Demogorgon, e ela consegue proteger a sua filha. E ela ainda sai no lucro, porque ela tá viva, mas hospitalizada. E eu digo que ela tá no lucro porque, se fosse na primeira temporada, o Demogorgon só ia piscar pra ela e acabou. Ia virar camisa de saudade. A 11 vai até o mundo invertido pra resgatar a Rory, e lá ela acaba encontrando com o Hopper, que também ficou preso. O Will fala pro pessoal que tava se enxergando como o Demogorgon, que ele tava pensando o que ele pensava e vendo o que ele via, mas que mesmo assim não sabe pra onde ele levou a Rory. Ele fala que ele sempre sentiu essa conexão, mas quando eu tava na Califórnia, parece que tinha passado. Daí a Robin aparece e diz: talvez funcione como uma conexão de rádio. Quanto mais perto, mais tu sente o Vecna. E a gente sabe que é exatamente isso, né? Porque sempre que o personagem cria uma teoria, ele acerta aqui.
aqui. O Mike e a Nancy decidem falar com a mãe que tá no hospital, pra perguntar quem que é o amigo imaginário da Rod. E eu te dou um brinde se tu adivinhar quem é, porque tá meio na cara, né? Daí o Dustin aparece todo quebrado, ele e o Steve discutem porque eles acabaram perdendo o sinal do Hopper, e era o trabalho do Dustin resolver isso. E a Robin mente pra Joyce pra poder tirar o Will de perto dela, e sugere pra ele usar a conexão com Vecna pra chegar em algum lugar, porque mesmo que seja perigoso, tudo que eles estão fazendo já é perigoso, então tem que fazer logo, né, pra acabar com essa parada. O Hopper e a 11 ficam discutindo de novo aquele negócio de eu tenho minha filha, não vai fazer o que tu quer porque eu tenho minha filha, mesma coisa de sempre. Mas como ele tá ferido, eles têm que parar pra cuidar do ferimento. Daí os dois de novo começam a se entender um pouquinho, e o Hopper fala que nessa vida não dá pra contar com muita coisa, mas que tudo que ele quer é que ela fique bem. Na investigação que o Will e a Robin estão fazendo, eles percebem que o Vecna consegue ver a visão da sua vítima, o que faz com que o Will também veja. E no plot twist mais previsível da temporada, a gente descobre que o amigo imaginário da Rod é o Henry, o próprio Vecna. O Hopper e a 11 chegam no muro gigante, totalmente nojento, que eles não conseguem atravessar de jeito nenhum. Mas então, eles precisam se esconder, porque os militares chegam trazendo uma espécie de kryptonita pra 11, que eles lançam lá uma arma sônica, que faz a 11 não conseguir usar os poderes. A mãe do Will encontra ele e a Robin, mas dessa vez o Will se morde, dizendo que ele não é mais criança, e que por causa deles, eles conseguiram um jeito de espionar o Vecna. O Henry tá cuidando da Rod em uma prisão, fingindo que ela tá no local seguro. Daí, ele deixa ela sozinha na casa, e diz que ela pode fazer qualquer coisa, menos ir pra floresta, que é exatamente pra onde ela vai depois. Enquanto o Hopper e a 11 continuam se escondendo, e infelizmente são encontrados pelos soldados, porque a 11 tá agonizando no chão. Então sobra pro Hopper dar um jeito na situação, farmando aquela aura absurda. E no mundo normal, toda a galera se reúne, o Will conta que um garoto chamado Derek vai ser levado pelo Vecna, então o plano deles é sequestrar o Derek antes do Vecna, e pra isso eles vão contar com a ajuda da Erica, que vai ser responsável por sedar a família inteira. Na casa, alguém visita a Rod e deixa uma carta, e essa pessoa diz ser o Henry. E daí, como a Rod é uma criança, ela acredita e vai na floresta, porque o cara acabou de falar, não vai na floresta. Aí ele mesmo aparece com uma carta dizendo, me encontra na floresta? Com certeza, né, Rod? O Hopper e a 11 sequestram um soldado e decidem interrogar o cara, pra poder descobrir alguma coisa sobre o muro. A 11 usa os poderes dela e descobre o nome de uma doutora, a doutora Kay. E vê também que tem uma porta trancada, que esse cara faz de tudo pra esconder. A 11 abre a porta e o cara vai pro cacete. Então a 11 conclui que atrás dessa porta tem alguém igual a ela, e ela fala que pode ser o Vecna, o que não faz nenhum sentido. Na casa do Derek, a Erica aparece pra colocar o plano em prática, a família come a torta cheia de sedativo, e o primeiro a desmaiar é o pai deles, porque o cara tava bebendo vinho, né? Aí ele misturou com sedativo e acabou pra ele. Só que tem um problema, porque a Tina não quis comer a torta, só que a Erica resolve isso rapidinho. E eu falei pra você comer a sua fatia de torta. O grupo entra na casa, sequestra todo mundo, e eles fazem armadilha no estilo Esqueceram de Mim, pro Demogorgon. E contra todas as expectativas, ele realmente cai nisso. E é isso, pô. Beleza. Nerfaram o Demogorgon. O cara apanhou pra senhora Wheeler e agora tá caindo no chão, né, com a armadilha de Esqueceram de Mim. O bichão, então, entra no portal e logo vai em direção ao celeiro. E no fim desse episódio, a gente descobre que a pessoa que atraiu a Rod foi simplesmente a Max, que de algum jeito tá viva. O Derek acorda, a Joyce tenta explicar a situação pra ele, mas não existe argumento que tu dê pra alguém que possa convencer a pessoa que ela tá sendo sequestrada é bom pra ela. Então rola isso aqui. Vai tomar na peida! E a única coisa que convence o Derek é o próprio Demogorgon, porque ele chega e quase leva o moleque embora. Então a Joyce tenta lutar contra ele, e ela realmente consegue afastar o bicho. O Steve, o Dustin, a Nancy e o Jonathan aparecem, atropelam o Demogorgon, e numa loucura do Steve, eles seguem o monstro até o mundo invertido, atravessando o portal com uma BMW. Sabendo que tem alguém tentando sequestrar as crianças, o exército bate na porta de todas as casas e sequestra as crianças. Daí todo mundo fica na base militar. Como o Will se conectou à mente do Vecna de novo, ele consegue mais informações. Ele vê uma espiral e diz que ela tá conectada com outras crianças. Daí a gente descobre que o Vecna tá tentando reunir o total de 12 pirralhos. A Max conversa com a Rod, ela leva a Rod lá pra um lugar seguro e fala que por algum motivo o Henry tem medo de entrar lá. Enquanto isso, o outro pessoal arma um plano pra tirar as crianças da base militar. Só que isso acontece de um jeito totalmente estranho e engraçado. Pro nosso caso, eu gosto do pau. A ideia é fazer o Eric entrar na base, porque ele é uma criança, e descobrir qual das crianças falou com o Henry, pra poder tirar o pessoal de lá. O Hopper e a 11 chegam perto de uma base militar, que tá dentro do mundo invertido, e que é vigiada 24 horas. E a Max explica que na noite que ela foi pega pelo Vecna, ela realmente morreu, por algum momento.
mas sentiu algo chamando ela. E assim ela acordou. Ela andou por várias memórias, as memórias do Henry, ela tentou fugir e andando por aí ela acabou chegando no mesmo lugar. Mas então ela ouviu a sua música favorita e foi guiada para a saída. Só que infelizmente a música acabou antes dela conseguir sair. Então o Vecna apareceu de novo, totalmente assustado. Daí a Maxie fugiu. E foi assim que ela encontrou esse lugar. E ela mora aqui agora porque quando ela tava fugindo, o Henry não seguiu ela até aqui. Então ela concluiu que esse lugar é um lugar seguro. A Maxie diz que ela e a Rod precisam se unir para poder sair de lá. Quando o pessoal vai colocar o plano em prática, a Robin percebe que o Will gosta do Mike. Então ela conta uma história de como se apaixonou por uma outra garota, e essa garota começou a namorar o Steve. E isso deixou ela destruída. Mas um dia ela encontrou uma fita de si mesma, de uma garotinha da 4ª série, que tava muito feliz. E foi quando ela percebeu que a felicidade tá dentro dela mesma, que ela só tinha que parar de ter medo de quem ela é, e simplesmente ser e encontrar respostas dentro de si. Enquanto isso, o pessoal lá da frente tá cavando um buraco pra entrar pelo banheiro e ter uma conversa totalmente estranha. Estamos no pau. Só tomara que não esteja muito duro. E se tiver, eu vou amolecer ele. O Hopper e a 11 invadem a base, fazem um cara de refém e procuram pela Doutora Kay. Mas nisso, a 11 tem a sua kryptonita acionada de novo e vai pro chão. O pessoal consegue abrir o buraco e uma por uma as crianças começam a ser resgatadas. Só que aí um cano fura e coloca tudo a perder. O Hopper e a 11 encontram a Kay e é claro, é hora do Hopper ir pra cima com tudo. Ele merenda a galera na porrada, só que ele é pego por um tentáculo. E a gente vê a Sarah Connor dizendo que a revolução das máquinas não vai acontecer e que ela tá ali pra impedir o julgamento final. A 11 usa uma tesoura pra poder tentar matar ela, só que isso não dá certo, né? Ela só tenta mesmo. Então o Hopper, com uma luta absurda, consegue se soltar e botar a Doutora Kay pra dormir. E ele só não mata ela porque ele sabe que ela é uma atriz muito cara. E que se ela foi contratada é porque ela tem um papel importante na série. O Hopper fala que a 11 tem que sair do lugar porque os poderes dela não estão funcionando. E que ele vai entrar sozinho, porque ele trouxe uma garantia. Uma bomba, porque se ele achar o Vecna, ele vai conseguir acabar com tudo isso. Com certeza, né? Mesmo conseguindo levar algumas crianças, o plano dá errado. Porque a Joyce e o Will são pegos. E eles falam que as crianças estão em perigo. E aí o Derek ainda manda essa aqui. Vocês e seus homens não servem pra porra nenhuma! Olha o tapa que o moleque levou, pô. Que isso? Os soldados vão ajudar ou vão estapear todo mundo, porra? O Will começa a sentir os arrepios e isso significa apenas uma coisa. O Vecna tá chegando. O local inteiro é atacado por Demogorgons. Tudo vira um caos. É tiro, porrada, dedo no cu, gritaria. E quando o Mike tá fugindo com as crianças, os Demogorgons são queimados. Todos eles começam a sofrer, incluindo o Will. E dentro da instalação, o Hopper continua vivo, porque quem tava atrás da porta era ela, a número 8. E eu tenho certeza que se o Hopper tivesse visto o episódio que ela aparece, ele tinha se explodido na hora. Na base, o Vecna aparece mais fodão do que nunca, destruindo todos os soldados, levantando os Demogorgons, e depois disso, ele sequestra todas as crianças. Enquanto ele diz pro Will que tá levando elas porque elas são frágeis, fracas, de corpo e de mente. Elas são os veículos perfeitos. E foi isso que o Will demonstrou pra ele. O Vecna vai embora e o Will consegue ver através do Demogorgon de novo. E percebe que eles estão atacando os seus amigos. Então, numa cena muito foda, ele se lembra do que a Robin disse pra ele. Que as respostas estavam dentro dele mesmo. E tudo que ele tinha que fazer era parar de sentir medo de ser quem ele é de verdade. Daí o Will se lembra das histórias das pessoas que amam ele. Histórias essas que eles contaram lá na 2ª temporada. E finalmente esse mano faz uma aura absurda, usando os poderes do Vecna pra segurar os Demogorgons e salvar os seus amigos. E uma cena que é muito foda. E assim a gente chegou no final do vídeo, porque o final dessa história a gente vai saber na noite de Natal. Não o final, né? A gente vai ter mais episódios e o último vai ser no ano novo, o que é muita sacanagem, pô. Então, comentem aqui embaixo o que acharam do vídeo, o que acharam das temporadas até agora, se inscrevam e ativem as notificações para receber o vídeo da parte 2 da temporada, porque vai rolar. Se inscreve no canal se não for inscrito, pra gente chegar na marca de 50 mil inscritos, que tá muito perto. E eu quero deixar um agradecimento aos membros do canal, que patrocinam nosso conteúdo e fazem com que esse canal aqui continue de pé. Então, se você gosta do conteúdo, cogite virar membro pra ter acesso aos benefícios, mas principalmente pra ajudar o canal a se manter. Continue assistindo os vídeos, cliquem aqui em Bem-vindos a Derry, porque eu fiz o vídeo completo contando a história da série inteira. E entra no canal aí, tem um bocado de vídeo que eu sei que tu não viu e que tu vai gostar de ver. Eu me despeço por aqui e vejo vocês na próxima. Tamo junto, valeu e falou!